o mesmo exercício, tudo bem, é o mesmo exercício, tá? Gente, é o mesmo exercício de propósito, tá bom? Nesse momento, eu insisto para que você já tenha, né? Você vai ter pausado o vídeo, já vai ter feito o que eu pedi para você fazer na mão, primeiro, depois na HP, saldo devedor, juros, amortização. Agora que você já tem isso operacional, a gente vai para um passo um pouquinho além, tá? A gente vai calcular tudo o que você vai talvez precisar durante a prova, tá? E sim, você vai precisar, principalmente lá em crédito imobiliário, lá na parte de previdência, ou mesmo em alguma daquelas questões que estão ali na região nebulosa, que é a matéria negra da módulo 1 de matemática financeira. São aquelas questões esquisitas que as pessoas dizem que não conseguiram fazer, tá? Então, aqui vamos. Eu disse no slide anterior que para você calcular juros e amortização, você precisa fazer período a período, sempre 1FN. Você obtém juros do primeiro, XY, amortização do primeiro. 1FN, juros do segundo, XY, amortização do segundo. 1F, assim sucessivamente, tá? Tudo bem, se a sua tabela tiver 5 períodos, perfeito, você pode fazer assim, tá de parabéns, lindo. E se a sua tabela tiver 36 períodos? Macacos me mordam, né? Você não faria isso em tempo hábil de prova. Aí pode acontecer de ter 12, de ter 24, 36, 72, 60, qualquer número, tá bom? Então o que você vai fazer? Então agora você vai desconfiar que a gente vai proceder de uma maneira um pouquinho diferente. Nesse exemplo aqui, então a gente vai fazer junto, tá bom? Não deixei nada pronto, já para a gente ser livre aqui para criar. Então, eu devo ter HP aí no visor com vocês, eu vou usar a minha física aqui. Suponha, meu caro, que eu quisesse saber o saldo devedor de um período qualquer. É o cálculo simples, tá? Você já sabe, uma vez que você injetou esses valores na HP, 100 mil, change signal, present value, N5, 2I, 0 future value, payment. Você obtém os payments de 21.215,84 e o saldo devedor é isso daí que a gente já conhece. Esse aqui é o saldo devedor num período qualquer. Você digita o período qualquer, por exemplo, 3, N, valor futuro, tá? FV. Aí você vai obter o saldo devedor aí no valor futuro. Só um pequeno observação aqui. Por favor, me desculpe. Isso aqui não é payment, é future value. Desculpe. Então, gente, 2N future value. Aqui estava certo, ó. Certinho. Que estranho. Não estava num bom dia. Então, eu quero saber o saldo devedor no período 3, aqui. Que é esse 41 mil e pouco. Eu digito o quê? 3NFV. Vai me dar o saldo devedor no período qualquer. Se eu quiser saber o saldo devedor no período 5, eu vou digitar 5NFV e vou obter 0, tá? Quero saber o saldo devedor no período 0. 0, N, future value, vai me dar os próprios 100 mil, tá bom? Isso é o que você já sabe fazer, o que a gente já tinha feito no slide anterior. Agora, a gente vai proceder a uma coisa diferente. Eu quero descobrir, eu quero responder, por exemplo, quanto falta ainda eu amortizar, tá certo? Quanto falta eu amortizar, por exemplo, no período 3? Ou seja, suponha que eu quisesse primeiro me responder, quanto que eu já amortizei no período 3? Do jeito que eu ensinei até agora, você precisaria preencher a tabela inteirinha para... Por exemplo, eu tenho um número aqui de amortização, tenho um número aqui, aqui e aqui. Se eu quisesse descobrir quanto que eu amortizei do total no período 2, eu precisaria calcular o do período 1, o do período 2, somar esses dois aqui
e dizer quanto que dá essa soma, né? Então, esse valor da amortização, ele quita só o principal, tá certo? Então, até o período 2, quanto que eu já amortizei? Muita atenção no que eu vou falar agora. O que você amortizou não é 2 vezes 21.215, tá? Então, você não pode dizer que o seu saldo devedor vai ser 100 mil menos 2 vezes 21.215,84, tá certo, gente? Porque, de novo, a prestação ela é composta da amortização, que é a única coisa que quita o saldo devedor, mais os juros, que é a remuneração do capital de terceiros por você ter tomado emprestado durante um tempo. Então, pessoal, você não pode dizer que o saldo devedor no segundo período vai ser igual a 100 mil menos 2 vezes a prestação, que vai dar errado. Então, como que você descobre o total de valor que você já amortizou, tá? Eu não quero saber o saldo devedor. Eu quero saber só o total de valor que você já amortizou. Aí sim, eu vou digitar na minha HP 2 F laranja N para descobrir quanto que eu já paguei de amortização. Então, se eu tiver esse 100 mil menos presente velho, N5, 2 e payment, eu tenho lá o meu pagamento. Agora, se eu fizer 2FN, eu vou descobrir que isso é 3.615,68. Então, se eu somar esses dois aqui, essa soma, tá, vai me dar, essa soma da juro 1 com juro 2 vai me dar 3.000, seria aqui no caso, né? Vai me dar 3.615,68. Então, eu vou ter o quê? O total de juros que eu paguei até o período 2. E se eu apertar o XY, eu vou obter o total da amortização que eu já quitei até o período 2. Então, X, Y, eu vou obter o quê? A soma da amortização 1 com a amortização 2, que vai me dar 38.815,99, vai, 16. Tá certo? Que é aqui, até o período 2, quanto de amortização eu já executei? 38.816. Quanto de juros eu já paguei? 3.615. Pessoal, então, esse total da amortização que eu já paguei no período 2, esse valor sim. Se eu subtrair do saldo devedor, tornar ele negativo, 38.816 menos, se eu fizer agora 100 mil menos esse valor, eu vou obter 61.184, que é o saldo devedor aqui no período 2, exatamente. Ó. Tá bom? Bate, tá certo? Exatamente. Lógico, se eu quisesse o saldo devedor direto, eu ia fazer 2NFV para descobrir o saldo devedor, mas a gente está estudando. Então, se eu digitasse 1FN, eu obter no período a período juros, XY, amortização. 1FN, juros, XY, amortização. Mas se eu quiser pular, né, faz de contas que eu não tivesse 5 períodos. Faz de contas que eu tivesse 36 períodos, tá bom? E se eu quisesse, por exemplo, calcular direto o terceiro período, tá? Eu quero os juros e amortização aqui do terceiro período direto. O que que eu faço agora? Gente, na nossa HP, né, 100 mil, troca o sinal, valor presente, 5N, 2I, 0, valor futuro, payment. Tá, carreguei de novo na memória. 21.215,84 são os payments. Eu fiz o quê? 1FN. Perfeito. Eu tenho juros, XY, a amortização. De novo, se eu fizer um FN, eu vou obter novamente cada linha do que eu acabei de fazer. Estou abastecendo a memória dela de novo. Nesse exemplo aí, o que eu fiz? Eu digitei 2FN, tá?
Então, 100 mil, troca o sinal, valor presente, 2, 5, 0, valor futuro presente. Tá. Eu digitei 2FN. Tá bom, eu obtive os juros totais até o segundo e a amortização total até o segundo, tá? Se eu fizer agora 1FN, e essa aqui que é a cerejinha em cima do bolo, se eu fizer agora 1FN, eu vou obter o quê? Eu vou obter, eu fiz até o 2, certo? Eu vou obter o quê? Juro 1 mais juro 2. E se eu apertar em seguida o x troca com y, eu vou obter, juro 3, desculpe, vou obter soma de nada. Se eu fizer 1FN, eu vou obter o valor do juro 3. E se eu fizer troca x de y, eu vou ter a amortização no período 3. Tá certo? Então, fazendo isso, 1FN, eu vou ter 1.223,68. Então, esse 1.223,68 vai ser esse 1.223,68. Se eu fizer XY, 19.992. Ponto 16. E se eu for olhar lá no meu slide anterior, exatamente isso que eu tinha, tá? Ó. Gente, e se eu seguir fazendo isso? Se eu quiser, de novo, 1FN, eu vou obter agora esse 823,84. E se eu trocar x com y, vou obter aqui, ó, 20.392,00, que é o que eu tinha lá no meu slide anterior. Concorda comigo? Então, olha, de novo, eu fiz 2FN, eu obtive o quê? Até a data 2, qual é o somatório dos meus juros, qual é o somatório da minha amortização. Se em seguida eu fizer 1FN, de novo, eu vou obter o quê? Juros no período seguinte, no 3, e a amortização no período seguinte, no 3, tá certo? E aí você me pergunta, ok, parabéns. Onde que eu vou usar isso? Imagine que você estivesse diante de um exemplo real de um sistema de pagamentos com 60 períodos, 60 meses. E ele perguntasse para você quanto de juros você já pagou até o 30º período. Poxa vida, aí sim você ia fazer 30FN e ia pegar aquele valor, que é a total de juros pago até aquele momento, tá? E ia responder. Quanto você já amortizou? X troca com Y e obter esse valor aqui. Tudo bem. Só que se ele te perguntasse, nessa série de 60 meses de pagamentos, não isso, quanto de juros que eu já paguei. E se ele te perguntasse o seguinte, olha, considerando que fulaninho, exemplo real, adquiriu uma casa tal, ali em Alphaville 0, por 16 milhões, super, ultra, mega valorizado, por 16 milhões, uma série assim, 60 pagamentos, calcule os juros que ele vai pagar na 47ª prestação. Você não ia completar a tabela até a linha 47. Por Deus, o que você ia fazer? Se ele te perguntasse isso, quais são os juros que fulaninho pagou no período 47? Uma vez que você injetou os inputs na sua HP, o valor presente, o taxa, o prazo N 60 meses e calculou o payment, você quer saber, eu quero os juros no 47º período. O que eu vou fazer? Eu vou fazer 47 FN. O que eu obtenho aí? Eu obtenho aí o total de juros até o período 47, certo? Então, se eu quisesse fazer os juros no período 48, eu ia fazer 1FN para descobrir
o jurinho no 48, tá? Se eu quisesse no 47, então eu ia fazer não 47, mas 46. Então, de novo, eu quero saber quanto eu tenho de juros no período 47. O que eu tenho de fazer? Eu tenho de fazer 46 Fn, ele me dá o somatório dos juros nos 46 períodos. E se em seguida eu fizer 1 Fn, eu vou obter o quê? O jurinho no período 47. Se eu fizer x troca com y, eu vou obter a amortização no período 47, tá certo? Vamos fazer mais um. Imagine que eu tenha a seguinte situação. Eu tomo 1 milhão emprestado, combino pagar em 60 prestações, tá certo? Na edição, eles colocam a HP para você enxergar. Então, eu tomo 1 milhão emprestado, a 1% ao mês, combinados 60 meses para pagar pela tabela Price. Descubro o payment lá na HP, né? Coloco 100 mil menos no presente velho, coloco 60 no N, 1% no I, 0 no valor futuro, payment, eu vou obter o valor das prestações, ok. Se viesse na prova assim, determine os juros pagos na 50ª prestação, no mês 50, né? Quanto eu paguei de juros no mês 50? Aí sim que você vai lembrar dessa aula. Lógico, você não vai preencher mês a mês. Você vai fazer o quê? Eu quero no mês 50, então eu vou calcular até o 49. 49 Fn, você vai obter o quê? Os juros acumulados até o período 49. Mas eu quero o juro do período 50. Aí sim, 1 Fn. Você obteve os juros do período 50. X troca com Y, você obtém a amortização do período 50. Então, gente, esse malabarismo todo é para te contar o seguinte. No sistema de amortização francês, ou sistema francês, ou tabela Price, se você quiser calcular um valor perdido lá no meio da tabela de juros e amortização, o que você tem de fazer é isso, tá? Você calcula o acumulado, eu tenho um pagamento em 60. Eu quero descobrir quanto eu paguei de juros lá no período 20, tá bom? Qual o juro do período 20? O que você faria? Você teria abastecido os inputs iniciais, né? 0 a tua HP, Fclearx, 100 mil, troca sinal, valor presente, 60N, 1 e 0 FV, payment. Pronto, você carregou de novo na memória. Você quer o que? No período 20, juro do 20, como é que você vai fazer? Calcula acumulado até o 19. 19, Fn. Você tem o juro acumulado até o período 19. Você quer o do 20. É o seguinte, 1 Fn. Aí você vai obter o jurinho no período 20. X troca com Y, amortização no período 20 e partir para o abraço, tá certo? Já caiu. Raramente alguém se lembra como fazer isso, ou raramente alguém aprendeu como fazer isso, né? Eu mesmo fui fuçando muito na HP, até descobrir, então é isso que faz, tá bom, gente? Então, saiba fazer, eu reforço, isso é muito importante para a sua vida profissional no dia a dia, e para efeito de prova pode fazer a diferença de colocar você à frente de muitos, porque é lógico que um ou outro sabe fazer isso, tá bom? Se é que sabe.